pelo convite, não só porque isso me permite participar de um evento assim tão interessante, uma proposta tão diversa, como principalmente por motivos que vocês vão ver na medida em que eu for falando daquilo que me foi pedido para falar, de maneira não acadêmica, que é o meu percurso de leitura, o meu percurso como leitora de poesia, né? Que está muito ligado aqui, como o Ricardo adiantou, a esse espaço da PUC, onde eu estudei de 73 a 88. Estudei e dei aula há muito tempo, né? Mas, enfim, eu acho que eu queria começar falando de maneira assim bem informal, que a proposta de falar sobre o percurso, meu percurso como leitora de poesia, antes de mais nada me coloca uma dificuldade, né? Uma dificuldade relativa à ideia de algo absolutamente meu, individual, que nunca foi a minha experiência com a literatura e com a leitura, da mesma maneira que a ideia de uma experiência, de um percurso cumulativo em direção a um posto, né, de sabedoria acumulada e de competência indiscutível, né? Então, eu gostaria que aqui essa ideia de um percurso meu como leitora fosse, digamos, desconstruído, num sentido que é o sentido mesmo que o próprio contato com a poesia me ensinou. Quer dizer, se eu tinha alguma veleidade no início da minha carreira, me tornar uma pessoa que cada vez saberia mais, eu fui perdendo essa veleidade à medida que eu fui estudando e descobrindo que estudar é descobrir que não se sabe nada ainda, né? E esse processo de descoberta do aprendizado e do desaprendizado constante, eu acho que faz parte até da própria vontade que empurra o artista, né? O que faz um artista continuar escrevendo, continuar publicando poemas ou continuar fazendo filmes, apesar de dificuldades, apesar dos críticos, às vezes, resumirem sua obra, construírem ilações completas entre a sua obra e a sua vida, e o artista continua, e escreve e reescreve, né? Eu acho que esse percurso de desaprendizado que tem sido o meu contato com a literatura e, mais especificamente, com a poesia, né? Nesse sentido, eu queria dizer que eu acho que há alunos meus aqui da época de graduação, bom, Ricardo, né, que talvez naquela época eu tivesse certezas que hoje eu não tenho, felizmente, né? Ela também, claro, é porque ela já estou vendo ao contrário, aliás, os dois, né, estão aqui como, vou falar disso daqui a pouco. Na verdade, eu me lembro de com que certeza eu falava aos meus alunos sobre o que era poesia, né? O que era poesia, o que era o lirismo, qual a relação entre poesia e lirismo, como a poesia lírica era caracterizada por um eu expressivo, como isso a diferenciava da prosa. E, na verdade, o que eu hoje poderia dizer, nesse meu processo de desaprendizado, é que a poesia, sendo tudo isso, é ao mesmo tempo o contrário disso tudo, né? Até partindo de um princípio linguístico básico de que quem conduz o poema não é um nome, mas um pronome, né? No qual cada um de nós, ao tomar posse do poema quando lê, pode ser investido, né? Então, a poesia, o poema, é sempre algo ao mesmo tempo muito individual, muito singular e ao mesmo tempo muito comum, né? Qualquer um de nós, ao ler, se torna aquele eu que diz eu num poema, seja esse poema da Cláudia, seja esse poema do Paulo Henriques Brito, o outro poeta aqui presente, né? Nesse sentido, quer dizer, a gente aprende que a importância da relação entre escrever e ler, a gente aprende a importância de pensar que o que a gente pensa, o que a gente acha ser o expressivo da poesia, ligado a um determinado eu singular, individual, é, na verdade, aquilo que a palavra afeto coloca de maneira mais interessante, né? O afeto no sentido daquilo que, no eu, constitui o ato de ser afetado pelo que está à sua volta e pelo ato de ser carregado
por um leitor desconhecido, por exemplo, né? Nesse sentido, quer dizer, eu acho assim, que falando desse aprendizado do que é poesia, mas ao mesmo tempo remetendo a uma ideia de história da minha... de história de leitura de poesia, porque eu acho que faz parte dessa relação, vocês vão perceber por quê. Eu queria... eu tenho uma lembrança remota, que não é uma lembrança única, não é uma lembrança original, é apenas um flash de passado, provocado em mim, claro, pela leitura das poesias que eu faço hoje, que é uma lembrança minha do passado, da minha infância, como um lugar de timidez, de isolamento, e dos livros como lugares onde eu me refugiava dessa timidez e desse isolamento, né? Experiência de timidez e de isolamento semelhante à do eu, né? Que dizia eu no poema, mas que é ao mesmo tempo um gesto de endereçamento em relação ao outro, né? De curiosidade em relação ao outro, e que coloca esse eu que se fecha timidamente, ao mesmo tempo e por causa disso, numa exposição e não deixar-se afetar de forma bastante imprevisível por tudo aquilo que está à sua volta. Eu pego o tema da infância, ao mesmo tempo minha e de todo mundo, porque eu acho que isso que eu relatei a propósito da infância pode ter sido vivido por qualquer pessoa, para falar de uma outra infância, porque eu acho que, na verdade, o que eu estou falando de poesia como descoberta constante, e do meu percurso como de descobertas e redescobertas constantes, é, na verdade, o percurso como uma constante infância, né? Tudo bem que eu já sou uma provecta senhora, mas eu gostaria de me pensar aqui tão infantil como eu fui quando eu tinha 8 anos e comecei a ler, e agora, num novo momento, tão infantil como eu fui quando eu tinha 20 anos e cheguei a público pela primeira vez para ser professora, aluna do primeiro curso de poesia que eu tive, assim, na vida, no sentido de que eu senti o que era ler poesia, um curso sobre poesia, um curso dado pelo meu eterno mestre, que eu reverencio aqui mais uma vez, como sempre, Silviano Santiago, e um curso sobre o poeta, meu poeta predileto, que eu até hoje reverencio mais uma vez, o Carlos Drummond de Andrade. E era uma experiência muito semelhante. Eu imatura, eu tímida, eu insegura, cercada de pares aos quais eu atribuía um saber e uma competência que eu não teria. E, de novo, a relação com a leitura e com a poesia foi essa relação tecida de timidez, insegurança e, ao mesmo tempo, provocação, graças, inclusive, né, à generosidade do mestre. Eu trouxe para ler, já que a ideia do texto é uma ideia de diálogo, o poema do Drummond, um clássico, que todo mundo, se não conhece, já ouviu falar, que é justamente Infância, né? Vocês conhecem? Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psss, não acorde, menino. Para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Quer dizer, não vou analisar o poema, que não é o caso, mas reparem que é um poema de um poeta já considerado classicamente moderno, que eu estou trazendo aqui numa fala sobre poesia contemporânea, porque eu não associo contemporaneidade a uma cronologia de atualidade, né? O Drummond é um poeta que se faz contemporâneo toda vez que ele se torna objeto de leitura e alguém se apossa desse eu que diz eu no poema dele. Nesse caso, o Drummond, homem adulto, está tornando contemporânea de nós a sua infância, né?
como está tornando contemporânea de mim mesma hoje, de vocês, a minha própria infância, que, como vocês viram aí, também é esse misto de solidão em meio à vida cotidiana, né? Medo, isolamento e imaginação. E eu acho que esse poema é um poema muito interessante, porque eu gostaria de dizer, nesse sentido da relação entre o que é singular e o que é comum, porque é um poema em que a gente percebe como que um poeta clássico, o maior poeta do século XX, já ouvi isso dizer de um grande crítico como Antônio Cândido, né? Quiçá maior que o Eliot, dizia o Cândido, é um poeta que pode ser lido em sala de aula e pode ser compreendido em sala de aula e pode ser relacionado por alunos, como eu era uma aluna, a situações de vida e de leitura completamente diferentes, como são diferentes as histórias de um menino do interior de Minas e a história de Robinson Crusoe, que ele usa aqui como elemento de comparação, né? Eu quero falar isso porque eu acho que é importante, hoje em dia, essa questão em relação à poesia. Fala-se muito de fim do livro, né? Fala-se muito de distanciamento da poesia em relação do público, fala-se muito da preeminência do cinema ou da música como formas de comunicabilidade, quando, na verdade, eu acho admirável a capacidade que a poesia tem de, em sendo um exercício de diferença, de singularidade, se tornar ao mesmo tempo um gesto de endereçamento e de pertencimento comum, um gesto de comunhão, como esse evento, de uma certa maneira, está propondo, né? E eu acho que isso fica bem claro quando a gente torna, na sala de aula, que é um espaço muito do imprevisto, o canônico, o exemplar, em objeto de uma aventura de leitura, de uma nova infância. É como se o poema do Drummond começasse de novo e cada um de nós começasse de novo também, na medida em que lê, torna a infância do Drummond contemporânea de nós mesmos, né? Eu estou falando isso aqui já já que eu falei da minha experiência como aluna do Silviano Santiago, eu passo imediatamente para a minha experiência como professora de literatura. Eu sei que eu estou com alunos contemporâneos meus aqui, eu sei que eu tenho uma imagem, e mesmo uma prática de professora muito rigorosa, muito séria, muito dura, mas meu modo de ser professora nunca deixou de acontecer